Hoje eu vou contar pra vocês quais são as séries favoritas da minha vida e, mais do que isso, como elas fazem parte da minha vida ainda hoje. Olá, leitores e leitoras! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Nunca Nem Li. Eu sou a Bia e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês quais são as minhas séries favoritas da vida e, mais do que isso, como elas fazem parte da minha vida até hoje, como elas construíram o ser humano que está hoje aqui na frente dessa câmera conversando com vocês. A princípio, parece só mais um vídeo de lista, tipo, 5 séries da minha vida. Mas não, eu quero levar essa conversa pra um lugar um pouco diferente aqui. Então, até o final do vídeo, vocês vão ver que eu quero trazer uma mensagem diferente, além, é claro, dessa minha lista das séries favoritas da vida. Mas vamos do começo. Primeiro eu vou listar aqui pra vocês quais são as minhas séries favoritas. E claro que o topo dessa lista não poderia ser ocupado por nada mais, nada menos do que Harry Potter. Olha isso, gente. Harry Potter. Eu tenho essa coleção aqui e mais um outro box. Mas então, gente, não adianta eu ficar aqui me alongando sobre Harry Potter, porque todo mundo sabe o que é, a internet inteira já está cansada de ouvir falar de Harry Potter. Mas, resumidamente, aquele menino órfão maltratado pelos tios que de repente descobre ser um bruxo famoso porque sobreviveu a você sabe quem. E assim, em vez de contar da história que todo mundo já sabe, eu só vou dizer pra vocês assim, que eu comecei a ler Harry Potter na idade em que os personagens estavam, ou seja, a minha infância toda eu acompanhei o Harry Potter, então assim, não tinha como ser diferente e essa história não fazer parte da minha vida hoje, porque eu cresci lendo Harry Potter. Conforme o Harry, o Rony e a Hermione iam crescendo e os problemas dele iam se tornando problemas maiores, problemas de adulto, eu ia acompanhando isso e aprendendo com eles como enfrentar as dificuldades da vida. Vamos lá! A próxima série que fez parte da minha vida é Jogos Vorazes, essa trilogia maravilhosa que eu tenho comigo aqui ainda hoje, todos os 3 livrinhos. Essa série, ela é de 2008, se eu não me engano, e eu li ela mais ou menos aí nesse tempo, 2008, 2010, não lembro exatamente. Eu lembro que eu li durante aí a minha adolescência, quase entrando na fase adulta. E em Jogos Vorazes a gente vai acompanhar um mundo distópico destruído pela guerra, onde a sociedade foi dividida em 13 distritos. Cada distrito é responsável pela produção de algum item essencial à vida, e todos eles produzem e mandam tudo isso para a capital, que vive na riqueza, apenas absorvendo o que esses distritos produzem. E a gente vai conhecer a Katniss, que é a nossa personagem principal. Ela é do distrito 12, e além de todo esse sistema de desigualdade social absurdo, a gente ainda tem os Jogos Vorazes, que é tipo um BBB Young Adult, aonde um menino e uma menina de cada distrito são escolhidos para entrarem numa arena e lutarem até a morte. Apenas um deve sobreviver, e este será coberto de riquezas e glória até o fim da vida. Então assim, né? Problemático. Mas, gente, Jogos Vorazes, ele é muito além de uma história pra adolescente, cara. Ele é um livro político sobre relações humanas, sabe? Ele ajuda a construir o pensamento crítico das pessoas, né? Ao meu ver. Então, assim, com certeza é um livro que marcou muito a minha adolescência, entrada pra fase adulta, e é um livro que ainda permanece comigo, que eu ainda entendo como ele foi um aprendizado bom e como ele construiu muito do que eu sou hoje. A próxima série dessa lista é Divergente, é outra trilogia. Divergente, Insurgente e Convergente. Essa série também é ali de 2010, eu acho, por aí. É um pouco depois de Jogos Vorazes, não muito tempo depois assim. Em Divergente a gente também tem um mundo distópico pós-guerra destruído, só que aqui as pessoas elas vivem numa Chicago completamente destruída por uma guerra que a gente não sabe como aconteceu e nem nada, mas aqui a sociedade foi dividida em facções. Então a gente tem a abnegação, que é a facção da nossa protagonista. A gente tem a amizade, a audácia, a franqueza e a erudição. As crianças, elas nascem nas suas famílias normalmente e já fazem parte de uma facção na qual os pais estão inseridos. Aos 18 anos, essas crianças fazem um teste de aptidão e depois elas passam por uma cerimônia onde elas devem escolher qual facção elas querem fazer parte daqui pra frente, ou elas podem permanecer na facção onde elas nasceram. Mas o detalhe
detalhe é que elas não podem mudar de facção depois disso. Ou seja, escolheu ali aos 18 anos, nunca mais na vida você pode mudar de facção. Talvez isso seja um indício de que nem a guerra, nem o apocalipse são capazes de enfiar algum juízo na cabeça da raça humana? Talvez, não é mesmo? Fica aí o questionamento pra vocês. E aí, ao longo dos 3 livros, né, a gente vai acompanhar as consequências dessa escolha que a atriz faz na cerimônia dela e como isso vai mudando o mundo. E, gente, eu lembro que quando eu li esse livro ali, se eu não me engano, eu já estava na faculdade quando eu li esse livro, mas eu sempre gostei de uma distopia young adult, então não me julguem. E assim, eu lembro que foi realmente de bugar o cérebro, assim, ó, porque o plot da história é muito incrível. Eu acho que talvez não tenha feito tanto sucesso quanto os Jogos Vorazes, porque a adaptação é uma merda. É uma merda. Mas assim, os livros são muito bons e com certeza também é uma história que permanece comigo ainda hoje e que também foi um tijolinho colocado aqui na construção da Bia de 2020. E agora a gente vai fugir um pouquinho dessa fantasia e distopia e vamos entrar no mundo do romance, onde toda menina adolescente já viveu, não é mesmo? Estamos falando de O Diário da Princesa. Gente, pelo amor de Deus, sério. Quem que nunca quis, sei lá, ser a princesa da Genóvia quando era adolescente e leu isso aqui? Meg Cabot arrasa nessa série, gente. Assim, ó, é uma das minhas queridinhas de romance adolescente que eu li bem na idade do público-alvo, assim. Com certeza, assim, ela foi uma forma de escape. Eu li O Diário da Princesa quando o mundo aqui fora já não tava mais muito bom. Então, a gente sempre faz isso, né? Sempre vai buscar um conforto nos livros. E eu lembro que eu comecei a ler essa série pelo volume 7, que é esse aqui. Porque eu ganhei ele na minha formatura da 8ª série, gente. Eu ganhei como prêmio pela melhor nota da classe. E o livro, ele veio até com uma dedicatória da escola, da diretora. Olha só, que bonitinho. Não vai dar pra ver. E assim, eu não me dei conta que era uma série quando eu li esse livro. Tipo, eu li, talvez fiquei meio perdida, mas nunca, sei lá, parei pra prestar atenção. E quando eu descobri que era uma série, eu fiz a minha mãe comprar todos os livros. São 10 livros ao todo. Fiz minha mãe comprar todos eles e eu li assim, ó, uma tacada só. Porque, cara, é uma série gostosinha de ler, assim, ela pode não ter grandes lições, ou, sabe, toda essa mensagem que um livro de distopia traz pra gente, mas foi uma série muito gostosinha que eu li na minha adolescência e que foi me confortando, assim, ao ponto que eu ia acompanhando a trajetória da Mia, de ela ser só uma adolescente comum, de repente ela descobre que a avó dela é rainha da Genóvia, e daí jogam nas costas dela o peso de ela ter que assumir o lugar dela no trono como princesa da Genóvia, mas ela vai pra Genóvia e vai largar os amigos dela, o menino que ela gosta, a escola, sabe? Então assim, a gente vai acompanhando toda essa problemática e coisa problemática adolescente, claro, que a Mia vai enfrentando e, cara, você vai se divertindo com a história dela e não tem como essa série não ter marcado a vida de algumas meninas adolescentes aí ao longo dos anos. Com certeza marcou a minha e ainda faz parte da Bia de hoje. A próxima série dessa lista eu sei que vai ter gente rindo da minha cara, mas que riam, não é mesmo? Que eu estou falando de Crepúsculo, minha gente. Quem que não gosta de Crepúsculo? Podem falar mal à vontade. Mas também foi uma série que fez parte da minha vida e que, querendo ou não, os ensinamentos, assim, os sentimentos que eu tive durante a leitura permanecem comigo até hoje. Eu sei que Crepúsculo tem aí os seus defeitos, né? Talvez seja um pouco estranho um vampiro que brilha na luz do sol. Talvez. Mas Stephanie Meyer escreveu e ela faz o vampiro dela, minha gente. Então, assim, né? Contente-se com isso. Além dessa parte bobinha da história que muita gente fala, sei lá, Crepúsculo é muito mais do que isso, gente. Ele é tipo uma história de amor muito bonita, que ensina pra gente sobre as escolhas que a gente quer, que tipo, não cabe a outra pessoa escolher pra você. Se você quer isso, a outra pessoa ela não tem direito de opinar, digamos assim. A escolha da sua vida só cabe a você. Então aí a gente vai acompanhando o Edward e a Bella nessa coisa de
de eu não tenho alma, não posso fazer bem pra você, mas a escolha é dela também, se ela quer ou não ficar com ele, se ela quer ou não viver essa vida completamente diferente. Então, assim, a gente vai, como adolescente, a gente vai absorvendo essa problemática e as opiniões e formando as nossas próprias. Então, assim, riam de Crepúsculo à vontade, mas ela é uma das séries favoritas da minha vida. E, finalmente, chegamos na última série dessa lista, que é Desventuras em Série. Eu tenho esse box maravilhoso, são 13 livros. E eu não diria pra vocês que ela se encaixaria exatamente em série favorita, mas ela é muito especial, não tinha como ela tá nessa minha lista, porque foi com o primeiro livro, O Mau Começo, esse livrinho aqui pequenininho, ó, ele é bem fininho. Foi com esse livro que eu descobri que eu gostava de ler. Foi aqui que eu me tornei leitora. Depois disso, cara, foi só ladeira abaixo. Então, assim, apesar de não ser um favorito da vida, digamos assim, mas foi aqui que eu iniciei a minha vida de leitora. Então não tinha como essa série estar fora dessa lista, gente. É impossível. E assim, eu lembro que eu peguei esse livro na biblioteca da escola. Toda semana a gente tinha que pegar livros. E eu escolhi porque ele era pequenininho, sabe? Eu era preguiçosa, não gostava de ler direito ainda. Eu pensei, vou pegar esse aqui que é pequenininho. E, gente, eu li na mesma tarde. Eu peguei o livro, eu estudava de manhã. Eu peguei o livro, de tarde eu cheguei em casa, eu sentei e eu li. E foi ali que deu um clique na minha cabeça, assim, virou o interruptor e eu sei, eu gosto de ler. Eu lembro que pro trabalho de resumo do livro que a professora pedia, eu enchi os 4 lados de uma folha de almoço, que eu fiquei empolgadíssima. E dali em diante eu pegava sempre livros maiores na biblioteca da escola. Que nem eu falei, foi ladeira abaixo. A partir dali eu me tornei leitora. Então essa série, com certeza, ela tem um lugarzinho especial na minha vida justamente por causa disso. Agora eu vou até chegar mais perto aqui da câmera pra falar pra vocês o que eu falei ali no início do vídeo. Que eu ia dizer pra vocês que isso é mais do que só uma lista pra mim. Queria contar pra vocês como essas séries fazem parte da minha vida ainda hoje, como elas foram construindo o ser humano que eu sou hoje. Porque assim, eu acredito que todo livro que a gente lê, um pouco da história fica com a gente. Cada livro que a gente lê é um tijolinho nessa pilha enorme de coisas que vão construindo quem a gente é, a nossa personalidade. Alguns livros mais, outros livros menos, mas todos eles vão criando um amontoado que vai formando quem a gente é hoje. Porque, pensa comigo, olha a gente, enquanto leitor, privilégio que a gente tem de ter acesso a livros que mostram tantas situações diferentes, coisas que a gente talvez jamais ia viver na vida real, sabe? A gente não vai viver num mundo distópico onde existem jogos vorazes. A gente não vai viver num mundo onde existem vampiros, onde a nossa avó vem contar pra gente que ela é rainha da Genóvia, onde pessoas são injustiçadas, onde a gente pode ver miséria de perto. Nem sempre a gente vai ter essas situações na nossa vida pra aprender a ter empatia. Então é isso que eu acho que os livros eles trazem pra gente. Nós, como leitores, temos o privilégio incrível de ter acesso a tantas situações diferentes que nos ensinam a ter empatia, que nos ensinam a julgar menos o próximo, que nos ensinam a entender a situação do outro e a não querer se colocar no lugar dele e dizer, eu entendo. Não, a gente não entende, a gente não passou por aquilo. Então, assim, os livros são mágicos por causa disso, porque eles nos ensinam a ter empatia, a compreender melhor a situação em que o outro está sem tanto julgamento. Vamos pegar Jogos Vorazes e Divergente, por exemplo, nesse mundo distópico onde a desigualdade social é insana. Onde é que a gente ia ter oportunidade de viver isso na nossa vida real, sabe? Para compreender melhor a pessoa? Dificilmente, porque a gente como leitor, a gente já tem uma condição privilegiada na vida, sabe? Por exemplo, eu posso me considerar uma pessoa privilegiada, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu nunca passei fome. Então, assim, aonde eu ia aprender a ter compaixão pelo outro ser humano se não fosse conhecendo tão de perto através de um livro uma história dessa, sabe? É isso que é a mágica, cara. Os livros, eles tiram a gente daquela ignorância, digamos assim, que a maioria das pessoas vive. A gente tem a oportunidade de conhecer tanta gente, tanto mundo, e aprender que não é todo mundo igual a gente, que não é tudo que a gente acha que é certo que é, sabe? Tem 1000 coisas por aí afora que a gente tem a oportunidade
oportunidade de ver nos livros, e isso vai construindo o nosso senso crítico, a nossa opinião, porque Jogos Vorazes e Divergente, eles são acima de tudo livros sobre relações humanas em sociedade, sobre respeito, sobre compaixão e empatia com o próximo. Então assim, sabe, esses livros, esses dois em particular, construíram muito do meu senso crítico e das opiniões que eu tenho ainda hoje em dia. Ó, vamos lá no topo da minha lista, Harry Potter, que muita gente acha que, historinha de criança e blá blá blá. Sim, é uma história pra criança, mas que te ensina sobre o amor, sobre a amizade, sobre o bem e o mal, e principalmente que o ser humano, ele não é só bom ou só mal. Como diria Sirius Black, todos temos luz e trevas dentro de nós, então cabe a gente escolher qual caminho seguir. Então assim, pra uma criança, um adolescente que tá lendo essa história, isso é muito valioso, esse tipo de ensinamento, sabe? Não existem rótulos, não existem uma pessoa que é só assim ou só assado. Todo mundo tem um pouquinho de tudo dentro de si. A gente tem que saber escolher o que é melhor pra gente. Então assim, Harry Potter é um ensinamento muito grande em relação a isso. Claro que tem toda a fantasia e tudo mais pra entreter, envolver as crianças, a criança no caso que eu fui, mas assim, cada página, cada capítulo que você vai lendo tem um ensinamento, a história em si como um todo tem um ensinamento muito bonito nessa linha assim da amizade, do amor, do saber escolher e diferenciar entre o bem e o mal. Crepúsculo e o Diário da Princesa. Romancezinho bobo, blá 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 blá. Não, gente, todo livro tem alguma coisa pra ensinar pra gente, que nem eu falei antes. Crepúsculo pra mim fala de escolhas, sobre se eu quero isso, não é outra pessoa que vai dizer se eu posso ou não. Quem tem que saber o melhor pra minha vida sou eu. Diário da Princesa também, tipo, chegou ali uma notícia bombástica pra Mia, apesar de ser uma notícia boa, mas assim, ela era uma adolescente, como isso abala ela, como ela vai lidar com as situações, e acima de tudo, como esse livro pra mim, essa série já foi especial porque eu ganhei como prêmio na minha formatura de 8ª série, como melhor nota, e depois foi, que nem eu falei, foi aquela forma de eu escapar desse mundo aqui, quando tudo já tava meio estranho, não tava mais dando pra mim, eu me enfiava nos livros e acompanhava a vida da Mia, os problemas que ela enfrentava, e isso ia deixando a minha vida, a minha adolescência, infância, adolescência, um pouco mais leve. Então assim, às vezes não pode ter grandes aprendizados, mas serviu pra me distrair, pra deixar o meu dia a dia mais leve enquanto eu tava enfrentando os meus próprios problemas, e eu tenho certeza que também é assim pra muita gente, pra muito leitor. E por último, como eu falei ali pra vocês de Desventuras em Série, cara, são 13 livros. Eu não lembro de muita coisa da história, mas eu lembro assim que aquela série, aquele livro foi o clique pra eu virar uma leitora. Então assim, foi a partir dele que eu conheci todas as outras histórias, e cada história dessa é um bloquinho, sabe, que foi construindo assim o ser humano que eu sou hoje. Cada história dessa tá comigo até hoje, toda ela me ensinou alguma lição que eu levo comigo até hoje. Eu acho que, sei lá, posso estar exagerando, mas eu acho que eu aprendi a ter senso crítico, eu aprendi a formar as minhas próprias opiniões, aprendi a decidir quais opiniões eu concordava, quais não. Sei lá, essas histórias foram me ajudando a me tornar um ser humano melhor, um pouco mais compreensivo, talvez. Sei que todo mundo tem defeitos, eu tenho defeitos, ninguém é perfeito, obviamente, mas eu acho que os livros me ajudaram muito a construir o ser humano que eu sou hoje, assim, que tenta entender a situação do outro, que tenta não julgar tanto. Eu sei que é difícil, a gente sempre vai acabar julgando inconscientemente, mas assim, os livros nos ajudam a ter uma percepção maior de que nem tudo é como a gente pensa que é, nem tudo gira ao nosso redor, nem tudo é esse mar de privilégio que a gente tem aqui, e ensina a gente a ter compaixão e a ter empatia com o próximo. Falei pra vocês que esse vídeo era mais do que só uma lista, né, gente? Então assim, se vocês gostaram, deixem aí nos comentários quais são as séries que foram moldando o ser humano que vocês são hoje. Deixem aí quais são suas séries favoritas. Me indiquem séries, tô com saudade de ler uma distopia young adult. Se vocês leram alguma além dessas que eu falei, deixem aí nos comentários. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, nós temos o Instagram e o Twitter, é tudo @canal Nunca Nem Li. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar um curtir aí embaixo e se inscrever no canal. Ativem as notificações para vocês serem avisados sempre que a gente postar um vídeo aqui. Tem vídeo toda semana, geralmente ali na quinta-feira. E é isso, vejo vocês no próximo. Tchau!